Fala galera, beleza? Olá moçada, bom, prazer mais uma vez estar com vocês aqui no canal Sinapse, querido Webnauta, você que é assinante aí do nosso programa, do nosso canal maravilhoso que está trazendo reportagens para que você possa aprender um pouco da biologia do cotidiano. Aliás, dizer para você que na última semana nós não podemos ter programa, esse semestre está muito corrido, finalzinho, preparação, provas, simulados, aulões, por isso infelizmente nós não podemos gravar o Entendendo a Notícia, mas está voltando com um novo episódio. Lembrando a você que nessa primeira temporada, o programa Entendendo a Notícia vai ter 20 episódios. Então se liga aí que nós estamos em fase de finalização dos episódios desse programa Entendendo a Notícia, tá ok? Na reportagem de hoje, nós trouxemos aqui um canal do Folha de São Paulo, olha aí, ó. Folha de São Paulo do dia 16 de setembro de 2013. No Folha de São Paulo você tem a seguinte reportagem: fio cirúrgico com células tronco acelera a cicatrização de feridas. Olha aí, ó. Pesquisadores, gente, da Unicamp conseguiram desenvolver, isso foi em 2013, hein? Um trabalho onde eles construíram fio cirúrgico utilizando células tronco. Vamos ver como é que foi esse trabalho? Vamos ler um pouco da reportagem, ó. Para preparar e reparar feridas no intestino de cobaias, pesquisadores da Unicamp estão contando com a ajuda de chamadas costureiras microscópicas. Quem seriam essas costureiras microscópicas? As células tronco mesenquimais. Grava esse termo aí, gente. Célula tronco mesenquimal. Nós vamos precisar dessa informação daqui a pouquinho. Por meio de uma técnica complexa, patenteada pela universidade, pela Unicamp, eles descobriram como colar as células num fio de sutura cirúrgico. As feridas que foram suturadas com esse fio especial cicatrizaram em 15 dias, quando o normal seria em torno de quê? 10 semanas. Olha aí, gente, que trabalho maravilhoso. Os caras pegaram células tronco, mesenquimais, conseguiram, por uma técnica complexa, colar essas células em fio de sutura e as lesões, as feridas que foram suturadas com esse fio especial cicatrizaram em 15 dias, quando o normal, pessoal, é em 10 semanas. Veja que técnica revolucionária, né? Vamos entender uma coisa. Você me pergunta, mas professor, o que seria uma célula tronco? Quando a gente estuda uma célula, você sabe que todas as células elas têm material genético, elas têm DNA. Como é que está a organização desse DNA dentro das nossas células? Existe um termo que a gente usa chamado cromatina. O que é a cromatina? É o estado de organização do material genético quando ele está na forma o quê? Interfásica, quando a célula está na intéfase, do chamado período G1. Para ser mais simples você entender, a cromatina corresponde, na verdade, ao estado de organização do DNA quando a célula está exercendo função. Só que essa cromatina, gente, ela fica organizada sob duas maneiras. Eucromatina, que é a região descondensada, ou seja, onde os genes estão o quê? Ativos, e a heterocromatina, que é a região condensada, enrolada em estonas, que são proteínas especializadas, portanto, região inativa. Vou repetir para você. Como é que está organizado o DNA? Na forma de cromatina. Isso se a célula estiver no período interfásico. Eucromatina, região descondensada, genes ativos. Heterocromatina, região condensada, genes inativos. Por que é importante nós sabermos isso? Para que você perceba, todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA. O que na verdade elas não têm é a mesma organização da cromatina. Exemplo, nas minhas células epiteliais, existe ou não o gene responsável pela produção da insulina? Claro que sim. Só que como é que está o gene responsável pela produção da insulina nas minhas células epiteliais? Heterocromatizado, inativo, condensado. Então, o que vai diferenciar, moçada, as nossas células não é o material genético, não é o DNA, é a organização dessa cromatina, o que está ativo e o que está o quê? Inativo. Esse processo de definição organizacional da cromatina é o que tu chama de diferenciação celular. Processo que se inicia durante o desenvolvimento embrionário,
mais precisamente numa fase chamada de quê? Gástrula. Então, olha, quando a gente estuda o desenvolvimento embrionário, quando você estuda a gástrula, você percebe que durante o desenvolvimento embrionário, as células começam a se diferenciar porque organiza-se da cromatina. Essa organização faz com que as células se definam se ela vai ser epitelial, conjuntiva, muscular. Com base nisso, fica fácil você entender o que é uma célula-tronco. Célula-tronco é uma célula que ainda não definiu a organização estrutural de sua cromatina. Ela não definiu ainda, moçada, o que é ativo e o que é inativo. Por isso que as células-tronco, elas são chamadas de células que indiferenciadas. Ok, Lázaro, tudo bem que toda célula-tronco seja uma célula indiferenciada. Mas o que vai diferenciar uma célula-tronco da outra? Primeiro, de onde elas são obtidas. Porque de acordo de onde você vai obter uma célula-tronco, ela pode ser de maior poder terapêutico ou de menor poder terapêutico. Com base nisso, de um modo superficial e mais simples, nós dividimos as células-troncos em dois grupos. As embrionárias, de caráter TOT pluripotentes, e as adultas, mesenquimais, que são as de cordão umbilical, que são as de medula óssea, que são as do tecido adiposo. Estas são multipotentes. Aí você diz, professor, o que é que diferencia a totipotente embrionária da multipotente adulta? O poder terapêutico de diferenciação dela. No caso das totipotentes, gente, ela tem poder terapêutico de poder se diferenciar em qualquer tipo de célula. No caso, é importante deixar claro que a legislação brasileira não permite o transplante de células-tronco embrionárias. Nós só utilizamos no Brasil as células-tronco multipotentes. Cordão umbilical, medula óssea, polpa dentária, tecido adiposo. Essas células-tronco multipotentes, elas são o quê? Mesodérmicas, mesenquimais. De modo, então, que por já apresentar uma origem embrionária, essas multipotentes mesenquimais só podem se diferenciar em tecidos que têm a sua mesma o quê? Origem. Então, por exemplo, quais são os tecidos que têm origem mesodérmica? Mesenquimal, os conjuntivos e os musculares. Então, a célula-tronco da medula óssea, do cordão umbilical, elas podem ser utilizadas para a recuperação de todo e qualquer tecido que, assim como elas, são mesodérmicas, são mesenquimais. Agora, as embrionárias não. As embrionárias que podem ser TOT, se obtidas da mórula, ou pluri, se obtidas da blástula, essas têm um poder terapêutico mais vasto, porque podem se diferenciar em qualquer tipo de células. Veja que na reportagem, ele diz mais ou menos assim, ó. Ângela é a orientadora do biólogo Bruno Volpe, cujo trabalho de mestrado foi o desenvolvimento da técnica e deve continuar a refiná-la no seu doutorado. As células-tronco mesenquimais estão em diversas regiões do corpo, como cordão umbilical, camadas de gordura, inclusive neste último caso, acaba sendo muito fácil obtê-la durante uma lipoaspiração. Então você diz assim, Lázaro, como é que o vestibular pode cobrar da gente célula-tronco? Primeira coisa, as células-tronco são células indiferenciadas. Por quê? Porque não apresenta ainda definido a organização de suas cromatinas. O que é hetero, o que é eucromatina. Com isso, ela tem poder terapêutico de poder se diferenciar em vários tipos de célula. Mas, Lázaro, o que diferencia uma da outra? A origem, de onde ela foi obtida, e o poder terapêutico de diferenciação. As embrionárias podem ser TOT ou pluri, obtidas da mórula ou da blástula. Terapeuticamente falando, estas dão origem a qualquer tipo de célula do corpo, inclusive tecido nervoso, podendo ser útil para a regeneração de lesões neurológicas, doenças neurodegenerativas progressivas. No entanto, não esqueça que essas totipotentes, pluripotentes, essas embrionárias, elas encontram no Brasil limitação legislativa, pois o Brasil não autoriza o transplante dessas embrionárias. O que o Brasil, portanto, permite? A autorização de transplante das multipotentes, mesenquimais, cordão umbilical,
medula óssea, estas têm poder terapêutico bom, mas com certa limitação, porque elas só conseguem originar aqueles tecidos que, assim como ela, são também de origem mesodérmica. Então podem ser úteis para leucemias, para uma cicatrização, como é o caso desse fio de sutura cirúrgico, para uma recuperação de uma doença hematopoética, que é para isso que elas hoje são utilizadas. Tranquilidade? Beleza? Então, olha, esse assunto, gente, é muito importante, vale o toque. Dá uma pesquisada, ó, essa reportagem, ela está disponível no link aqui abaixo. Imprime, foi da Folha de São Paulo, foi de 2013. Pesquisadores da Unicamp trabalhando com um fio de sutura cirúrgica. Você consegue ampliar a sua visão de como é que uma célula-tronco pode ser útil. E dá uma pesquisada nos tipos de classificação das células-tronco. Totipotentes, pluripotentes, multipotentes, de onde são obtidas e o seu valor terapêutico, beleza? Gente, esse é mais um episódio do programa Entendendo a Notícia. Trouxemos hoje aqui o Entendendo a Notícia de uma reportagem da Folha de São Paulo, nesse mais novo episódio.